Olá, como vai? Tudo bem? Bom, com muita tristeza nesse dia em que abate uma tragédia no Brasil, o Brasil está de luto por esse evento, por essa tragédia que aconteceu com o time de futebol de Chapecó, onde muitos jogadores, equipe técnica, jornalistas morreram nesse trágico acidente. Agora, sem dúvida, uma questão que acontece é que fica no imaginário das pessoas, dos familiares, de qualquer do cidadão comum, do público em geral, fica algumas perguntas, né, sem respostas. E é comum essa curiosidade, né, especialmente num acidente aeronáutico, onde as explicações não aparecem de imediato e, na verdade, acontece muita especulação. É lógico que, sem dúvida, isso é um problema. Eu vou procurar aqui nesse vídeo, então, responder algumas questões de uma maneira bastante didática. Eu vou procurar ser bastante didático para que as pessoas possam entender, então. E uma das questões assim importantes que fica é que a gente viu na televisão, né? Por que a ANAC não liberou o voo fretado, né? Eles sabiam de alguma coisa, enfim. Por que a aeronave caiu? Essa que é a grande questão. O que levou essa aeronave a cair? Ela era muito velha, a aeronave era ruim, a ANAC sabia disso. Por que a aeronave ficou dando voltas quando chegou lá próximo a Medellín, lá na Colômbia? Por que a aeronave ficou dando voltas? Quando nós vamos ter notícias com certeza do que realmente aconteceu? Vai ser feita uma investigação? Quanto tempo vai levar? Essas questões que pairam no ar. A primeira questão, que é essa questão, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a autoridade aeronáutica brasileira responsável pela aviação civil, por que ela não autoriza esse voo fretado saindo do Brasil? Bom, isso não acontece porque o Brasil, como nação, assinou um acordo lá na Convenção de Chicago, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Houve uma Convenção de Chicago que criou uma organização chamada ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional, e o Brasil é signatário dessa convenção e dessa organização, é um dos principais países dessa organização. E o Brasil assina lá um acordo no qual ele aceita as chamadas liberdades do ar. Foram criadas então as chamadas liberdades do ar. O que são as liberdades do ar? Elas regulam o transporte aéreo internacional de caráter comercial. Veja, não é o transporte de uma aeronave privada, enfim, mas quando está relacionado a comércio, a algum ganho pecuniário, então aí nós falamos de um transporte comercial, público comercial, e aí existem algumas regras. E nessas regras, nessas liberdades do ar, uma das regras é a questão de transporte. Você sai de um país, no caso do Brasil, o objetivo era pegar uma comissão aqui, um time de futebol, levar do Brasil para a Colômbia. Se fosse contratada uma empresa brasileira para fazer isso, não haveria qualquer problema, qualquer impedimento, e seria autorizado. Mas por que a ANAC não autoriza? Justamente por uma questão legal. Porque a outra, na verdade, também poderia ser contratada uma empresa da Colômbia, que sairia de lá, viria aqui, pegava essa equipe brasileira e levaria para a Colômbia, também não teria nenhum problema, estaria de acordo com as liberdades do ar. Agora, a questão foi que a empresa que foi contratada para isso é da Bolívia, quer dizer, de origem da Venezuela, originariamente, mas atualmente opera a partir da Bolívia. E aí é um terceiro país, então é por essa razão que não foi autorizada pela ANAC, então, porque contraria essas regras, né, que foi assinada pelo Brasil. O Brasil fez esse contrato, então. Uma outra questão que foi falada é a questão: a aeronave é muito velha, há tantos anos, já não se fabrica mais, então é uma aeronave ruim.
Na verdade, isso não é assim. Uma aeronave, ela não pode ser considerada velha pelo tempo, né? Mas a grande questão, uma aeronave, o importante é que ela tenha uma boa manutenção, não importa a sua idade, desde que se faça as manutenções periódicas, não há qualquer problema. E é uma aeronave até relativamente com bons aviônicos, essa aeronave. Ele é um quadrimotor, turbofan, com todo o sistema navegacional plenamente capacitada para executar esse voo sem maiores problemas aí. Então, isso é lenda, quer dizer que a aeronave era muito velha e por isso era ruim, não é verdade. A não ser que não tenha sido feita manutenções preventivas, etc. E isso a gente não sabe, e seria especulação num primeiro momento. A outra questão que se falou foi que a aeronave ficou ali próximo ao aeroporto de Medellín, dando volta, então a aeronave estaria perdida e tal. Essa é outra coisa que também faz totalmente sentido, quer dizer, a aeronave era para estar dando volta mesmo, porque quando uma aeronave se aproxima de um aeroporto, tem o que a gente chama de procedimentos de pouso ou pré-pouso, né? Ou seja, a aeronave ela tem determinados caminhos a seguir. Aparece, acho que alguns viram, né, na televisão ou em algum pela internet, alguma coisa, que aparece a rota da aeronave no radar executando duas chamadas órbitas, né? O que são órbitas? São circuitos, né, que a aeronave faz em cima de um auxílio rádio chamado VOR, que ficava, Rio Negro, que ficava bem próximo na final ali do aeroporto de Medellín, da pista 36. Então, isso, se você for ver no procedimento, na carta que a gente tem, você vai ver que realmente tem essa órbita aí. E são procedimentos que se faz antes de pousar, antes que a aeronave venha interceptar o procedimento de pouso por instrumentos ILS, que é o Instrument Landing System, que é um sistema moderno, que existe no Brasil e em muitos países, de pouso por instrumentos, que permite o pouso em condições bastante adversas. Aliás, nessa chegada lá, essa aeronave encontra condições adversas, chuva, mau tempo, voo por instrumentos, e tudo isso é muito pesado para a tripulação, além de ser uma região muito complicada, uma região muito alta. O aeroporto de Medellín está a uma altitude de mais de 7.000 pés. Para você ter uma ideia, as cartas de aproximação ali mostram a MSA, que é Minimum Sector Altitude, que é de 12.000 pés. Isso é muito alto para uma aeronave chegar. Para você ter uma ideia, tem aeronaves aí de pequeno porte que nem atingem essa altitude. Não há como chegar, porque não tem ar suficiente, para você ter uma ideia. Ou seja, é muito alto isso, né? E aquela região montanhosa, imagine, a aeronave tinha que dar voltas, porque seria esse procedimento, então, para descer e atingir uma altitude que ela pudesse, então, fazer essa aproximação ILS, né? Bom, outra coisa com o que se fala também, uma das razões, né, que seria a questão, a aeronave, um fato, né, a aeronave declarou emergência. Ela, num dado momento, já estava bem próximo, já tinha dado volta nesse auxílio, feito essa órbita, e a aeronave declara emergência. E essa emergência que ele declara, ele fala que é pane elétrica. E aí as pessoas falam, pô, pane elétrica, parou os motores, a aeronave caiu. Não, isso é muito improvável. Uma aeronave com 4 motores, parar os 4 motores, isso é quase impossível, né? Não que exista alguma coisa impossível, mas é extremamente difícil essa probabilidade. E uma pane elétrica parar os motores não faz muito sentido. A gente tem que ter em mente que tudo na aviação é duplicado, os sistemas são duplicados, então se você perde um sistema ainda tem outros reservas e outros, então isso é muito comum nos sistemas da aeronave. Então, muito possivelmente os motores não pararam, e se parou um ainda teria 3, e seria suficiente. Mas aí a gente fala, mas a pane elétrica poderia ter causado um problema, por exemplo, no sistema de navegação? Sim, verdade, isso poderia ter acontecido.
Agora, mesmo assim, também nos sistemas navegacionais, de qualquer forma, também nós existem também duplicados, então não perderia absolutamente tudo. Mas, sem dúvida, uma questão que é extremamente importante é que afetaria, sem dúvida, a navegação da aeronave. Então imagine uma situação degradada, onde você tem chuva, mau tempo, você tem uma pane elétrica, perde alguns sistemas, certamente isso afeta a ansiedade, a tripulação fica com problemas, e isso poderia causar, por exemplo, uma desorientação espacial. Ou seja, os pilotos acreditando estar em algum lugar, estariam em outro. Porque o fato, qual é o fato concreto? A aeronave colide. A aeronave colide com um morro nas proximidades e ali justamente próximo ao aeroporto, fazendo esses procedimentos que nós falamos para pouso, ela vem a colidir. Normalmente acidentes deste tipo, aliás, mais de 80% dos acidentes aeronáuticos, por incrível que pareça, tem essa característica, né, que acontece, que a gente chama tecnicamente de CFIT. O que é o CFIT? Você deve ter ouvido falar aí, talvez em algumas dessas reportagens. O que é o CFIT? É o Controlled Flight into Terrain. Em outras palavras, seria a colisão em voo controlado, a colisão com o terreno em voo controlado, que é muito comum acontecer. Por quê? É uma situação, e normalmente na aproximação, onde a aeronave desce e aí, por alguma razão, ela se desorienta espacialmente. E por que isso acontece? Porque lê de maneira errada os instrumentos, ou por causa de uma degradação que pode ter acontecido devido a essa pane elétrica, e toda uma situação degradada, isso poderia ter acontecido então. Outra questão, que é a questão relacionada ao combustível, uma coisa interessante. Veja, a aeronave decola de Santa Cruz de la Serra, o aeroporto de Viru, na Bolívia. Passa a Bolívia, ela sobrevoa todo o Peru, sobrevoa o Equador e chega na Colômbia. Essa aeronave tem um tempo de voo de aproximadamente 5 horas. Isso é bastante para esse tipo de aeronave. E voou mais de 1.600 milhas. A capacidade total dessa aeronave depende de vento, uma série de coisas, mas é em torno de 1.800 milhas. Ou seja, possivelmente chegou lá com combustível bastante baixo. Eu cheguei a ouvir falar que a aeronave teria alijado combustível, estava dando volta para alijar combustível. Não seria nem necessário, porque o combustível já estava no final, na verdade. E talvez isso tenha sido um problema. Mas, de qualquer forma, é muito prematuro especular isso. Nós só saberemos se houver, de fato, depois de ocorrer a investigação por técnicos treinados e tal, é que a gente vai saber as causas prováveis desse acidente. E a pergunta que fica, bom, mas quem que vai fazer essa investigação? Bom, isso também está previsto lá na ICAO, que é essa organização internacional, através do anexo 13 lá, está previsto que quem investiga é o país onde aconteceu o acidente. E onde aconteceu o acidente foi na Colômbia. Então vai ser criada uma comissão de investigação de acidentes aeronáuticos e a Autoridade Aeronáutica de Segurança de Voo da Colômbia que vai liderar e vai criar essa comissão e vai comandar essa investigação. Lógico, também deverá ter um investigador credenciado da Bolívia. Por quê? Porque a empresa ela está sediada na Bolívia, né? Então vai ter alguém que vai acompanhar da empresa e do governo boliviano, muito possivelmente. E lógico, também aqui o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, né, que é a Autoridade Aeronáutica e Segurança de Voo no Brasil, responsável no Brasil, deve enviar também lá um investigador credenciado para acompanhar a investigação e a investigação lá. Bom, e em quanto tempo isso vai levar? Bom, mais ou menos aí nós temos uns 3 meses, é um tempo razoável para isso, mas não quer dizer que vai ser 3 meses, e só então, depois desse relatório concluído, é que nós poderemos então ter as razões ou os motivos que levaram, ou as causas prováveis dessa fatalidade, que todos querem saber, né? Bom, eu espero ter esclarecido. Assine aí o nosso canal, Só Áreas, né? Deixe o seu comentário, sugestões e críticas, e até uma próxima. Um grande abraço.